Fala, seus cachorro, beleza? Meu, beleza não, né? Que vexame do Brasil, velho. Que é isso? Colômbia 2, Brasil 1, dois gols do Luiz Dias, que, cara, querendo ou não, acabou sendo bonito pela representatividade dos gols dele depois do sequestro do pai dele, né? O pai dele assistindo o jogo no estádio, né? Foi uma catarse, que a gente pode chamar assim, o que aconteceu nessa vitória da Colômbia diante do Brasil. O Brasil, pela primeira vez na história, tem duas derrotas seguidas nas eliminatórias. Tá? O Brasil, do Fernando Diniz, aí, nessas eliminatórias, já sofreu 6 gols, que já é mais do que toda a eliminatória da Copa passada com o Tite, tá bom? O Brasil tem problemas, a gente vai falar sobre eles, não tem dificuldade nenhuma de falar sobre isso. A gente vai chegar lá. Não acho que é terra arrasada, como muita gente gosta de fazer. Acho que tem talento sim na seleção brasileira, mas a gente tem que fazer críticas e isso faz parte, tá certo? Só quero convidar você para participar da nossa rifa, clicando no link aqui, no izinho aqui, ó, do Futirinhas, ou no link da descrição, tá certo? São 15 mil no Pix, ou um iPhone 15, uma TV 4K de 60 polegadas mais ou menos, e um PlayStation 5 para você aí curtir o seu fim de ano, tá certo? Sorteio dia 9 de dezembro, um sábado às 19 horas no canal da Caixa da Loteria Federal, tá certo? Para quem adquirir mais números, 15 mil reais também para o primeiro colocado, 12 mil para o segundo e 8 mil para o terceiro, tá? O link tá na descrição, no cardzinho aqui, ou vai em futirinhas.net. É R$ 1,99 por número, tá certo? Clica, participe e bora lá. Vamos falar da seleção, tá? O Brasil, cara, entrou com o Rodrigo para fazer a função do Neymar, tá certo? O Brasil vem sendo escalado pelo Fernando Diniz num 4-3-3, quase 4-2-4, tá? Com o Vinícius Júnior do lado esquerdo, o Martinelli um pouco mais à frente ali, fazendo o centroavante, Rafinha do lado direito, o Rodrigo como o homem de criação, os dois volantes, né, o Bruno Guimarães e o André, foram escalados nesse jogo. Tá? Acho que da convocação do Diniz, para mim, no meu ponto de vista, seria interessante o Diniz ter escalado essa seleção com 3 zagueiros. Não é um que ele gosta de escalar, geralmente ele não escala, né? Você vê que a tendência é que ele escale os times num 4-3-3 mesmo, né? Ou num 4-4-2. Muito difícil ele escalar um 4-2-4, como ele está escalando. Eu acho que deveria ser usado um 3 zagueiros. Até se o André fosse recuado para o meio da zaga, como ele fez no final do jogo contra a Colômbia, eu acho que poderia render mais. Eu vou falar sobre essa escalação ao longo do vídeo, tá? Mas vamos para os números aí. O Brasil abriu o placar uma bela jogada do Vinícius Júnior com o Gabriel Martinelli. O Brasil começou macetando a Colômbia. A gente achou que seria um jogo que o Brasil ia arregaçar, mas ia arregaçar mesmo. Foram 10 minutos assim de, né, pressão total. Só que aí a Colômbia equilibrou o jogo, né? O Luiz Dias começou a se destacar porque foi de longe o melhor jogador em campo, né? Várias chances, fez os 2 gols, mas jogou muita bola mesmo. Parece que ele tirou aquele peso, né, da situação, obviamente envolvendo os pais dele, do sequestro dos pais dele. Ele tirou aquele peso e hoje ele jogou livre, né? Sem aquela aura pesada, sem aquele peso de ficar pensando na situação dos pais. Graças a Deus os dois foram resgatados com saúde e com vida. E por último o pai dele, a mãe dele foi primeiro, depois o pai dele foi resgatado há poucos dias aí. E aí o Luiz Dias jogou, né, sem todo esse peso e conseguiu fazer uma grande partida, cara. Ele deu muito trabalho pro Alisson. Mas ele, olha, o que o Emerson Royal vai sonhar com o Luiz Dias é um absurdo, cara. O Luiz Dias vai permear os sonhos, os pesadelos de Emerson Royal, porque, rapaz, ele acabou com o Emerson e com o Marquinhos também, tá? Não foi só com o Emerson, não, mas muito mais com o Emerson. O Emerson não fez nada, não conseguiu criar no ataque, não conseguiu marcar o Luiz Dias. O Luiz Dias passou pelo Emerson Royal como ele quis. Do lado esquerdo, o Renan Lodge também foi muito mal. E eu acho que aqui vai um problema da convocação, porque o Diniz escolheu por não convocar o Ian Couto, né? Então, assim, é um lateral que poderia ajudar. E ele mete ainda o PP de lateral esquerdo, cara. Aí, velho, né? Por mais que eu nem acho que o PP tenha que jogar como lateral e tal, então como é que eu vou culpar o PP, cara? Né? Sentiu o peso do jogo, a Colômbia foi melhor que o Brasil no jogo como um todo, a Colômbia chutou mais, foram 21 finalizações da Colômbia, o Brasil deu 11, tá? Das 11, 7 foram para fora, algumas jogadas perigosas, sim, é verdade, né? O goleiro da Colômbia teve que trabalhar, o Vargas fez algumas boas defesas, principalmente em 2 chutes do Rafinha, e um do Rodrigo também.
o Brasil teve boas chances, mas a Colômbia teve muito mais boas chances, né? O Alisson fez ótimas defesas. O Luiz Dias saiu na cara do Alisson umas 4 vezes ali e não conseguiu finalizar, ou acabaram finalizando para fora. Mas chegar perto do gol ali no último momento tinha um pezinho para desviar. Então a Colômbia foi muito mais incisiva. O Rames Rodrigues fez um grande jogo hoje, fez realmente uma grande partida. Como há muito tempo eu não vi o Rames jogar, tá certo? Nem no São Paulo ele conseguiu fazer uma partida tão boa ainda, né, no Olympiacos e tal, e na Colômbia, pela seleção colombiana, ele conseguiu fazer um grande jogo, deu muito trabalho para a defesa, ótimos passes, ótima visão de jogo, inversões, e o Luiz Dias, lógico, foi o grande craque da partida da Colômbia. Do lado do Brasil, cara, eu acho que o Diniz errou muito na escalação. Por quê? Eu acho que o Brasil podia ter começado com 3 zagueiros, vou até olhar aqui, todo mundo que estava até no banco, ele tinha de zagueiros o Nino e o Bremer, além do Marquinhos e do Gabriel Magalhães. Eu escalaria essa seleção com o Alisson no gol, os 3 zagueiros, que fosse o Nino, tá? Não tem problema. Eu iria de Brenner, mas Nino, Marquinhos e Gabriel Magalhães, de trinca de zaga. Você deixaria os laterais mais livres. Aí eu escalaria o PP do lado direito como um ala, não como um lateral, tá certo? Como um ala do lado direito, porque eu acho o PP melhor ainda como ala do que o Emerson Royal. O Emerson Royal realmente tem muitas dificuldades técnicas. Do lado esquerdo, eu iria de Carlos Augusto tranquilamente. Acho que ele é muito mais jogador do que o Renan Lodi nesse momento, tá certo? Meio de campo, os 2 volantes, Douglas Luiz e Bruno Guimarães. Eu não iria com o André nesse momento. Eu usaria o André até como terceiro zagueiro. Não teria problema. Mas eu acho que nesse momento eu iria de Douglas Luiz, pela temporada que ele tá fazendo também, e o Bruno Guimarães. Não tem problema nenhum com o André. Acho que o André é um craque. Eu acho que ele vai ser um grande jogador de seleção mesmo. Eu até poderia, não ter problema de ser escalado. Eu acho que nesse momento eu iria de Douglas Luiz, tá bom? À frente, poderia ser o Rodrigo, sem problema nenhum, como esse armador, tá? Do lado esquerdo, o Vinícius, que acabou se contundindo e acabou prejudicando essa falta aí que ele fez no restante do jogo. Vinícius do lado esquerdo, Rafa do lado direito e o Martinelli de 9. Eu teria escalado a seleção desse jeito. 3 zagueiros, eu errei? Não, 2 atacantes, né? Tô falando 3 atacantes. Vinícius Júnior e Martinelli no ataque, sem o Rafinha. Né? Eu coloquei 12. 3-5-2. Isso, eu tava vendo 3-5-3. Então, os 3 zagueiros, os 5 meio-campistas, PP do lado direito, Carlos Augusto do lado esquerdo, Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Rodrigo, com o Vinícius Júnior de segundo atacante e Martinelli como ponta de lança, o 9. Então, eu escalaria a seleção desse jeito. Quando o Vinícius Júnior sentiu, agora voltando para o que o jogo foi, ele meteu o João Pedro. Eu não teria colocado o João Pedro, eu teria colocado o Endrick, porque o Endrick faz um segundo atacante muito bom no Palmeiras hoje. O Martinelli, obviamente que eu entendi o que ele quis fazer, ele quis botar o João Pedro como 9, e aí mexeu o Martinelli de volta para a posição dele do lado esquerdo, mas isso acabou não encaixando. E o que destruiu de vez o Diniz nesse jogo foi tirar o Rodrigo de campo. Porque, querendo ou não, ainda assim, com a Colômbia melhor no jogo do que a seleção brasileira, com o Rodrigo em campo, mesmo ele sendo um atacante jogando de 10, jogando de meia, mesmo assim, o Brasil ainda mostrava alguma coisa. Depois que ele tirou o Rodrigo e mete o Paulinho, e aí vai com todo mundo para ataque, ele abre, já tinha um buraco, aí ele escancara, ele faz uma cratera e chama a Colômbia para cima. E aí a Colômbia se cria, porque aí a Colômbia consegue os 2 gols justamente nesse momento. Né? Eu acho que ele foi muito mal desde a escalação, mas principalmente nas mexidas. Eu acho que ele quis mostrar coragem, só que, cara, você já tá defasado no meio de campo, e você tira um atacante improvisado, que tava fazendo até uma boa partida, o Rodrigo, para colocar outro atacante, cara, aí você olha pro Veiga, que é o único meia do time, e complica, né? Mas ele podia ter colocado o Joelinton, podia ter colocado 3 volantes juntos, né? Que seja André, Joelinton e Bruno Guimarães juntos, para ter um meio de campo mais forte, com Vinícius, Rodrigo e Martinelli, entendeu? Para ter um meio de campo mais que aguenta o tranco e depois conseguir fazer um jogo mais físico também, porque, cara, o meio de campo é a alma de qualquer time. O meio de campo que faz o time funcionar, não é só o ataque. O ataque vai finalizar jogadas, mas o jogo passa muito pelo meio de campo. E a Colômbia, com o meio de campo, funcionou muito, porque a Colômbia foi no 4-4-2. Então, assim, teoricamente, eram 4 meio-campistas contra 2. Ele sobrecarregou o André e o Bruno Guimarães de tal maneira
que acabou complicado, porque o Brasil não conseguia ter desafogo. Ficou extremamente espaçado, principalmente os setores, né? A defesa e o ataque, porque o Rodrigo, querendo ou não, cara, por mais que ele venha buscar a bola para fazer jogada, ele é atacante, ele vai para cima, ele vai querer finalizar a jogada. E ele fez um bom jogo, cara. Não, minha crítica nem é o Rodrigo, é a característica dele. Mas eu acho que um cara como esse tem que jogar mais perto do gol, fazendo a função parecida com o que ele faz no Real Madrid. Se ele escala esse mesmo time, né, com 4 na defesa, mas com meio de campo mais combativo, e querendo ou não, você olha para os jogos do Newcastle, o Joelinton, muitas vezes, ele faz esse meio ofensivo também. Porque ele era centroavante, então ele virou um meio campista, um ótimo ladrão de bolas, mas ele é um cara de chegada no ataque. Ele faz bastante gols jogando como meio campista pelo Newcastle. Então, era uma possibilidade também. Ele deixou 2 meio campistas no banco para colocar um outro centroavante. Né? Tudo bem que é o Paulinho, artilheiro do Campeonato Brasileiro, não tem problema com ele ter entrado, podia ter sido até titular. Mas na maneira que ele entrou, de como o Diniz acabou escolhendo a entrada do Paulinho. Então ele errou muito colocando o Paulinho ali no lugar do Rodrigo, errou muito de tirar o Lodi e colocar o PP e não o Carlos Augusto. Né? Não fez sentido ele colocar o PP como lateral esquerdo, sendo que o Carlos Augusto é lateral esquerdo, mano. Eu pensei que ele fosse tirar o Emerson para colocar o PP na direita. Aí vai lá, mal ou bem, ainda assim o PP jogou alguns jogos como lateral direito. Mas como lateral esquerdo ele nunca jogou, mano. Aí treinou. Porra, e o Carlos Augusto faz o quê? Qual a função do Carlos Augusto na convocação? Convocou mal, então. Né? Eu achei que a convocação tinha sido boa, eu elogiei aqui a convocação, eu acho que ele foi ousado nos nomes, mostrando que ele tá observando e vai querer mexer no time, é isso mesmo que a gente quer ver, só que ele não pode fazer escolhas tão ruins como ele fez, cara. Ele fez escolhas muito, muito ruins que prejudicaram o desenvolvimento do jogo. A Colômbia mereceu vencer, venceu com autoridade, e o Brasil, nesse momento, é o 5º colocado das eliminatórias, inclusive atrás da Venezuela. O Brasil venceu 2 jogos, empatou 1 e perdeu os outros 2, tá? Contra o Uruguai e esse contra a Colômbia. Enfrenta a Argentina, que perdeu em casa para o Uruguai também, gols do Ronald Araújo e do Darwin Nunes, mas a Argentina é líder das eliminatórias, tá? Tem 12 pontos, perdeu a primeira agora, venceu 4 e perdeu 1. Então a Argentina tá muito melhor que o Brasil. O Brasil precisa desesperadamente vencer a Argentina e precisa fazer um jogo consciente. Só que o Diniz precisa olhar porque o material humano que ele tem na mão, ou ele vai com 3 zagueiros, ou ele vai com esse meio de campo mais combativo. Porque se ele for aberto, de peito aberto, para enfrentar a Argentina, meu irmão, o Brasil vai ser goleado pela Argentina no jogo que vem. É isso. Se o Brasil for de peito aberto para enfrentar a Argentina com 4 atacantes, o Brasil vai tomar uma goleada. Para mim é isso que vai acontecer. Pelo imponderável do futebol, pode ser que seja aquele dia que tá todo mundo bem, mas teoricamente é isso que vai acontecer e o Brasil já vai ser Vinícius Júnior. Então, deixa o Rodrigo como segundo atacante, bota ele como parceiro de ataque do Martinelli e povoa esse meio de campo. Que bote 4, que bote os 3, né? André, Bruno Guimarães, Joelinton e Rafael Veiga. Que seja, ou Douglas Luiz, Bruno Guimarães, Joelinton e Rafael Veiga. Bota os 4 jogando juntos. Deixa o meio de campo mais combativo, o Veiga fazendo a criação ali para poder chutar de fora da área, e o Rodrigo Martinelli, tá? Agora, se tiver o Vinícius também, bota os 3, né? Um meio de campo mais forte, mais físico, que é bom, tá? Que tem um ótimo passe, que chuta de fora da área, que tem chegada na área como o Joelinton, e bota os 3 atacantes, Rodrigo, Vinícius, se tiver disposição, e o Martinelli, ou Rodrigo na esquerda, Rafinha na direita e Martinelli. Mas usa o Endrick na característica que ele tá fazendo no Palmeiras, porque o que ele fez hoje com o Endrick foi botar ele no desespero. Então, velho, não é assim. Eu acho que o Diniz foi muito mal. O Brasil perdeu muito pelas escolhas do Diniz no jogo de hoje. Mas eu quero te ouvir. Diz aí sua opinião nos comentários. Vai lá na nossa rifa. Tamo junto e até o próximo vídeo.